A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de evangelismo Nova Vereda. Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Como eu digo sempre, né, eu espero que você tenha tido aí uma excelente semana desde a nossa última aula. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero convidar você para mais uma vez, aí onde você está, se possível, curve a sua cabeça. Vamos aqui numa rápida oração pedir a bênção de Deus sobre nós. Amém? Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Quero pedir a tua bênção sobre cada participante deste curso. Também, Senhor, a tua bênção sobre a minha vida quando estarei ministrando a aula de hoje. Peço a tua bênção também sobre todos os demais envolvidos neste projeto. É o que já eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não é? Como nós havíamos combinado na aula passada, hoje, portanto, nós estaremos estudando a lição de número 8, aí da nossa revista O Caminho para o Céu. O título da lição de hoje é Por que é errado adorar ídolos? Hoje, nesta lição, nós analisaremos como distinguir o termo adoração de idolatria. E também nós vamos entender o que é ser santo segundo a Bíblia e também o que significa ser santo canonizado. Vale ressaltar que Deus, como Criador de todas as coisas, estabeleceu a proibição de que nossa devoção seja direcionada a qualquer outro ser. Somente Ele, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, podem ser alvos da nossa veneração. Além disso, apenas a Bíblia, como palavra de Deus, ela pode determinar como deve ser a maneira correta de adorarmos somente a Trindade. Mas aqui vale uma observação. Eu quero aí chamar a sua atenção para isto. Algumas pessoas acham que os evangélicos não gostam de Maria e de outros santos homens e mulheres mencionados na Bíblia, ou que foram destaques aí na história. Isso não é verdade, tá bom? Não vamos negar que alguns, inclusive, são até ásperos quando falam da mãe de Jesus ou de algum outro personagem, mas não é possível por estes acharmos aí que todos são iguais, tá? Não são. Nós não temos absolutamente nada contra. E nesta lição de hoje vai ser fácil aí você entender porque nós, os crentes, não adoramos qualquer outro ser além de Deus, além de Jesus e também do Espírito Santo. E como eu disse já em aula passada, nós temos de reconhecer na Virgem Maria a bendita entre as mulheres, e honrá-la e chamá-la nominalmente de a bem-aventurada, né? É a Bíblia que recomenda exatamente isto. Quando a gente olha lá para a palavra de Deus, né, está registrado em Lucas, no capítulo 1, nos versículos de 46 até o 49, que nós vamos aproveitar agora para fazer essa leitura. Olha o que diz a Bíblia. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Aí está a oração de Maria, não é? E todas as gerações realmente a
chamam de bem-aventurada, porque exatamente é isto que ela é, não é? Mas aí vem uma pergunta. Então, o que significa adoração? Adoração é o ato de adorar. Já a palavra adorar, ela pode ser entendida da seguinte maneira: prestar culto de adoração, reverenciar, venerar, amar extremosamente, gostar muitíssimo, e aí entre tantas outras definições. Agora, perceba o que registra o apóstolo João quando escreve lá o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 14 e o versículo de número 7. Olha o que diz João. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós poderíamos aqui citar com certeza várias outras passagens da Bíblia para entendermos que somente a Deus se deve adorar. Somente Ele, o nosso Deus, é digno de toda a adoração. A adoração que não é dirigida ao Pai é considerada, e nós temos que ser sinceros nisso, é considerada idolatria. E idolatria é amplamente condenada nas Escrituras Sagradas. Por esta razão, o Senhor Jesus, foi Ele mesmo que disse, olha, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Portanto, nós devemos nos guardar para não adorarmos a qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o Senhor Deus. Nem mesmo as pessoas citadas na Bíblia, nem os objetos descritos nas Escrituras, nem os símbolos ali presentes devem ser adorados. Toda a adoração deve ser dada, como eu disse, somente a Deus. Uma palavra para memorizar. Escute, povo de Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o que está registrado em Marcos, capítulo 12 e versículo 29. Guarde no coração. Toda a nossa devoção, ela deve ser dirigida exclusivamente a Deus, que é, conforme Jesus mesmo disse, o único Senhor. A leitura bíblica de hoje está registrada no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20. Nós vamos ver os versículos de 3 a 5, tá bom? Leiamos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adores, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Amém? Neste texto lido, a Bíblia, ela deixa muito claro aí, ela nos ensina, não é? Que devemos adorar, como já dissemos, somente a Deus e a ninguém mais, tá bom? Pois não há outro Deus, e aí um Deus com letra minúscula, ou santo, ou santa, que possa ouvir e também, mais do que ouvir, responder às nossas orações, não é? Assim, não podemos adorar ou dirigir a nossa oração a qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, nem mesmo a anjos ou a Virgem Maria, a mãe de Jesus, como nós já vimos agora há pouco. Amém? Vamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, descobrindo a verdade. Neste tópico teremos um item e 2 subitens. O item 1 deste tópico é um perigo chamado idolatria. No subitem 1.1, onde nasceu a idolatria? E no subitem 1.2, Deus condena qualquer forma de idolatria. Vamos aí então ao
item 1 deste tópico Descobrindo a Verdade, não é? Um perigo chamado idolatria. Idolatria é a adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. A idolatria, ela vem de uma ideia deturpada do que seja adorar. Ser idólatra é ser escravo de qualquer produto de fabricação humana, pois o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção dos cristãos que residiam em uma região da Ásia Menor, lá onde atualmente a Turquia, essa região, né, chamada Galácia, afirmando que eles não deveriam voltar à prática da idolatria. E veja aí o que o apóstolo disse, lá em Gálatas capítulo 4, versículos 8 e 9. Ele diz assim, olha, no passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Aqui o apóstolo está mostrando a realidade vivida pelo ser humano depois de conhecer e se relacionar com o Deus verdadeiro, não é? A partir daí, as velhas práticas de adoração, elas devem ser eliminadas, elas devem ser rejeitadas, né? Vamos ao subitem 1.1, onde nasceu a idolatria. Desde que o homem, pela desobediência, isso lá no Éden, ele rompeu o seu relacionamento com Deus, ele tenta, e aí de forma equivocada, restabelecer esta relação com o Senhor. E uma das formas utilizadas é a sua mania de criar imagens da divindade ou de alguém que ele imagina que possa representar essa divindade, não é? A ideia é venerar, por meio das imagens, o ser ali representado. O problema deste ato é que ele oferece uma satisfação passageira da necessidade que o homem tem de se relacionar com Deus. Sentindo-se insatisfeito, né, depois desse ato, né, de adorar uma imagem, né, ele procura outros deuses ou santos, tentando suprir a sua carência espiritual que, a cada nova procura, só aumenta ainda mais a sensação de vazio espiritual, não é? E isso é um terrível problema. E quando a gente olha do Antigo até o Novo Testamento, nós vemos aí como as pessoas sempre se envolveram com a idolatria. Na história do povo de Israel, nós vemos que as práticas idólatras foram adotadas pelos israelitas principalmente por influência de nações vizinhas, ali vizinha deles, né? Como os egípcios, os cananeus, os povos assírio-babilônicos e, de forma em geral, essas nações elas eram politeístas, ou seja, elas adoravam mais do que um deus, né? E os mais diversos tipos de deuses. Enquanto o povo hebreu, ele deveria ser monoteísta, ou seja, adorar apenas e tão somente um único Deus. Mas para que a gente possa compreender ainda mais, vamos aí ao subitem 1.2 deste tópico. Deus condena qualquer forma de idolatria. Como sabemos, né? O Senhor nosso Deus, ele é o soberano Criador. E apenas Ele, o nosso Deus, tem poder sobre as nossas vidas e é Ele quem determina o que nós devemos fazer ou não, né? Ele é quem dá as diretrizes. E em se tratando de adoração a Ele, é clara a sua proibição, ou seja, a proibição de Deus de qualquer tentativa de representá-lo através de imagens de escultura.
O próprio Deus, quando da instituição lá dos 10 mandamentos que ele deu a Moisés, ele disse a Moisés, né? Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. É o que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Logo, não temos o direito de violar o seu mandamento com a desculpa de que nós estamos aí tentando honrar a Deus, ou mesmo reconhecendo, né, alguns santos como dignos da veneração. Na realidade, nem os anjos eles recebem adoração, pois eles sabem que não são dignos. E é o que a Bíblia diz. Apocalipse, no capítulo 22, versículos 8 e 9. Vamos ler. Olha o que João diz. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E para que não paire aí nenhuma dúvida sobre este assunto, vamos recorrer aí aos nossos pais na fé. Assim como Abrão, né, que ouviu, e dissemos agora há pouco, o chamado do Senhor e entendeu que só há um Deus sobre os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, e que somente Ele, o Senhor, é o único digno de ser adorado, deixando Abrão a terra idólatra, não é? Como dissemos agora há pouco, ele partiu consciente de que deveria adorar apenas e tão somente a Deus. E como Abrão, também nós vemos ali o profeta Daniel. Daniel, quando estava cativo na Babilônia, né? Daniel estava lá no centro do paganismo. E ele, com suas atitudes, nos mostrou que é possível, sim, adorar o verdadeiro Deus sem se corromper. Leia o livro do profeta Daniel, principalmente os primeiros capítulos, né? Você vai ver, inclusive, aí no livro de Daniel, que de igual modo os seus amigos, né? Misael, Ananias e Azarias, que preferiram a fornalha de fogo a se dobrar perante a estátua levantada por Nabucodonosor, não é? Que cada um de nós entendamos que nós respeitamos todos os santos homens e mulheres de Deus. Entretanto, a adoração é somente ao Senhor nosso Deus. Eu sei que muitas vezes, por nos opormos e denunciarmos inclusive a idolatria, pode nos custar uma fornalha, uma cova de leões, ou quem sabe um período de isolamento, não é? Veja lá em 1º livro dos Reis, no capítulo 17, não é? Mas o mais importante é sempre podermos viver a verdade presente nas palavras do salmista, quando registra lá no Salmo de número 138 e o verso 1. Olha o que ele diz: eu te louvarei de todo o meu coração na presença dos deuses. A ti cantarei louvores. Amém? Mas vamos aí ao outro tópico da nossa lição. Muito bem, vamos aí agora ao próximo tópico, compreendendo a verdade. E neste tópico, o item 2 diz assim, olha, como devemos prestar culto a Deus? Este tópico ele começa com uma pergunta e eu te respondo com outra pergunta. Existe uma forma correta de se prestar culto a Deus? Essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Por mais que a gente tente disfarçar, mas é uma dúvida recorrente que as pessoas acabam tendo, né? Agora, a Bíblia fala de duas coisas indispensáveis em um culto, tá?
você olha para a Bíblia, ela vai deixar claro que num culto tem que ter decência e ordem. E isto é o que está registrado lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 40. Ela também, a Bíblia, requer que os adoradores tenham uma atitude consciente, né? E isto o Senhor Jesus que disse, está lá em João capítulo 4 e o verso 24, quando ele tem aquele diálogo lá com aquela mulher samaritana, onde ele disse assim, olha, né, importa que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Agora, em relação à forma, é bom entender que os cristãos lá do primeiro século, eles não possuíam nenhum roteiro rígido de como deveria ocorrer o culto ao Senhor nosso Deus, né? A instrução dada lá pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade grega de Corinto, e que está registrada na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo 26, foi esse, olha, vamos ver o que Paulo diz. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. O que fica evidente aí neste texto é simplesmente a participação comunitária no culto a Deus. Diferente do judaísmo, onde somente o sacerdote ele tinha tal poder, não é? Apenas ele podia entrar na presença de Deus. Agora, como nós dissemos, neste item nós temos dois subitens. Vamos aí ao primeiro subitem, não é? O correto entendimento do que é ser santo. Na sequência, nós vamos ver aí o subitem 2, o único meio de salvação. Vamos, portanto, aí ao primeiro subitem. Subitem 1, o correto entendimento do que é ser santo. A maioria das pessoas tem uma noção muito distante da verdadeira, ou seja, do que é um santo. Grande parte acredita que santo é alguém já falecido que realizou alguns milagres e depois de se provar que os milagres, os tais feitos, realmente ocorreram, ele foi beatificado, ou seja, ele foi inscrito pelo Papa lá no catálogo dos bem-aventurados, podendo receber adoração em lugares específicos para isso. E após passar aí por diversos rituais e regras lá do catolicismo romano, acabou sendo finalmente esta pessoa canonizada. Ou seja, eles passam a ser declarados pelo catolicismo romano como santo. Se o falecido era simplesmente devoto, mas passou a ter orações realizadas em seu nome e supostos milagres aconteceram, ele também pode ser declarado santo pelo Papa. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Porém, o que é que a Bíblia, ou seja, a autoridade máxima, diz a respeito deste assunto? Muito bem. No Novo Testamento, as pessoas que se convertiam à fé cristã e receberam, a partir daquele momento, a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles passaram a ser, sim, chamados de santos. E isto pelo evangelista Lucas e também pelo próprio apóstolo Paulo, que você pode ler aí em todas as referências bíblicas da lição de hoje, não é? Agora, a palavra santo, dita aí, não é, por Lucas, por Paulo, não é, significa separado, consagrado e também pode ser considerado dedicado. Assim, ser santo não é meramente ser portador de um título, mas sim desfrutar
de uma condição que não é detida por méritos próprios, tais como autoflagelação, penitências, pagamento de promessas ou caridades, mas é concedida pelo único que pode fazê-lo, né? Isto é, Jesus Cristo. Quando a Bíblia menciona os santos, ela está se referindo à comunidade cristã, ou seja, à igreja em sua coletividade, que está sendo aí considerada nesta condição especial. Os textos bíblicos citados neste subitem, eles vão mostrar aí para você esta verdade, né? Então aproveite e leia todos eles com calma, mas vamos agora aí ao subitem 2 deste tópico, né? O subitem 2, o único meio de salvação. Quando Jesus Cristo ele iniciou o seu ministério, o primeiro milagre realizado foi transformar água em vinho em um casamento. E você deve se lembrar disso, né? Foi lá nas bodas de Caná da Galileia, que está registrado no livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Foi nessa ocasião, inclusive, que sua mãe, Maria, não realizou o milagre, mas ela disse aos empregados da festa: olha, façam tudo o que ele mandar. Maria, ela é sim, como já dissemos, digna do nosso respeito e consideração, mas só Jesus Cristo merece e deve receber a nossa adoração, visto que só Ele pode nos salvar. Vamos agora aí então ao último tópico, aplicando a verdade. Temos aí o item 3 da nossa lição, adorando a Deus verdadeiramente. A adoração não é somente um ato isolado, em um dia próprio, em um lugar específico e de maneira estática, mas também um ato que deve ser, acima de tudo, consciente e que deve marcar a nossa vida nas 24 horas do dia, durante 7 dias por semana. Adoração é isto, é eu estar reconhecendo a presença de Deus, o Criador de todas as coisas, todos os momentos da minha vida, não é? Por isso, só se pode adorar ao Senhor alguém que é consciente de que tal ato representa. Além disso, é preciso conhecer a Deus e ter uma predisposição em servi-lo. O exemplo lá da mulher samaritana, que a gente disse agora há pouco de maneira bem rapidinha, não é? Lá no poço de Jacó, quando ela se encontra com Jesus e passam a ter um diálogo, que está registrado ali em João capítulo 4, versículos de 1 a 30, não é? Aquela conversa demonstra esta verdade, não é? Diante da pergunta que aquela mulher samaritana fizera a Jesus acerca do local certo para adorar a Deus, Jesus respondeu de maneira muito tranquila, que está lá nos versículos 22 até o 24. Vamos ler para a gente entender. Olha a resposta de Jesus à mulher samaritana. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não saber o que é adoração é o mesmo que não adorar a nada ou simplesmente adorar a um Deus inexistente, não é? Já a verdadeira adoração só pode ser dirigida por quem de fato conhece o Senhor e o reconhece, mais do que conhecer, não é? O reconhece como Deus. E para entendermos sobre este fato, vamos ver 2 subitens, né? Que estão aí neste nosso tópico, né? O último da lição de hoje. O subitem 1, atendidos por Deus e não pelos santos. E o subitem 2, pagamento de promessas ou fé. Vamos aí ao primeiro subitem. Subitem 1,
atendidos por Deus e não pelos santos. Vamos aí mais uma vez recorrer às Sagradas Escrituras. Em toda a Bíblia, você não encontrará um único fiel dirigindo suas petições a qualquer outro ser, senão a Deus. Apenas a Deus. Você não vai encontrar nenhuma pessoa, mencionado na Bíblia, né, dirigindo a sua petição a qualquer um que não fosse o próprio Deus. O próprio apóstolo João, e a gente leu agora há pouco, não é? Quando o anjo mostrou todas aquelas coisas celestes a ele, não é? Que ele ficou maravilhado. Ele mesmo diz, não é? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, não é? Que ele se ajoelhou para adorar o anjo, e o anjo, mais do que negar a adoração, inclusive deu a ele a instrução, né, que apenas a Deus deve adorar. Vamos ler Apocalipse 22, 8 e 9, para ficar bem claro isto. Olha o que diz a Bíblia. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Estes versículos deixam explícito que nossa adoração deve ser direcionada apenas e tão somente a Deus. Nenhuma outra criatura ou coisa merece nossa adoração, pois isso significa idolatria. Quando a gente não adora a Deus, adora outro ser ou outra coisa, a gente está praticando a idolatria. Mas vamos aí ao subitem 2, né? Pagamento de promessas ou fé. No Antigo Testamento, a Bíblia fala de votos, ou seja, promessas que alguém fazia a Deus com a finalidade de receber alguma coisa da parte dele, não é? Vamos ver aí o Salmo de número 50 e o verso 14. Na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim a palavra de Deus. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Viram? Pois bem, como nós vimos no Antigo Testamento, quando a pessoa recebia o favor divino, ela deveria cumprir o que havia prometido. Agora, é importante destacar que o voto era feito sempre a Deus e não a qualquer santo. No entanto, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a ênfase da palavra de Deus destaca a palavra fé. E a fé, ela deve ser assegurada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos ver aí o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11 e o versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E a palavra de Deus ainda nos diz, aí no mesmo livro, aos Hebreus, no capítulo 11, agora já no versículo de número 6, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. O maior problema de quem adora ídolos não é simplesmente estar fazendo algo não muito certo ou com poucas implicações. Quem não adora a Deus priva, né? Ele se priva de ser uma pessoa completa. E mais do que isto, ele priva o próprio Deus de ser adorado, de ser glorificado em sua vida, não é? E como consequência, não poderá entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém, ou seja, o lar celestial. Vamos ver o que diz a Bíblia em Apocalipse 22 e o versículo de número 15. Olha o que diz. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por
palavras e ações. Viram? É uma palavra que nós precisamos ver com muita responsabilidade, não é? Mas pense nisso. A idolatria inverte as posições respectivas de Deus e a nossa, de modo que, em vez do nosso humilde reconhecimento de que Deus nos criou e nos governa, ousamos imaginar que podemos criar e governar a Deus. É uma frase de John Stott. Resumindo, nesta aula, a ideia e o objetivo, claro que não foi de maneira nenhuma machucar quem quer que seja, não é? É possível que alguns de vocês estejam até perplexos pelo que ouviram, mas a realidade é esta. Não tem como mascarar, não é? Nós, como dissemos, respeitamos todos os homens e mulheres de Deus que tiveram seus nomes registrados na Bíblia. Entretanto, eu e você, nós devemos dedicar nossa devoção única e exclusivamente a Jesus, a Deus, não é? E aí eu te convido, faça uma experiência e você vai sentir como vale a pena adorar a Deus na beleza da sua santidade. A aula está boa, mas o nosso tempo manda parar. Por hoje é só. Na próxima aula vamos continuar estudando as lições da revista O Caminho para o Céu, revista editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema da próxima aula é possível tornar-me filho de Deus? Muito bem, aproveite o tempo que você tem aí, releia a lição de hoje e, se possível, já vai vendo aí também o tema da nossa próxima aula, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Não se esqueça de responder aí o questionário, são apenas 10 perguntas de múltipla escolha, tá bom? Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.